Boa noite, todo mundo. Eu vou pedir para o amigo que está lá atrás me ajudar a passar algumas imagens. Para falar para pessoas tão jovens, achei que eu precisava de imagens. Vocês são super visuais, trabalham sempre com a fala e a imagem, e eu achei que isso ia me ajudar um pouquinho. Me pediram para perguntar o que me inquieta. E, na verdade, eu sou uma pessoa inquieta. Então, o que me inquieta, para começar, é o fato de estar viva e de estar na cidade. E quando a gente vê essa cidade e busca pensar sobre ela, com muita frequência vem justamente esse rio. E é curioso, porque aqui o rio foi comentado várias vezes, a carga simbólica que ele tem, de dividir, de precisar de pontes, de ser ultrapassado. E, para mim, o rio é a síntese da cidade, num certo sentido. Porque eu trabalho com recursos hídricos, com água. E o que acontece nesse rio é a síntese do que está acontecendo na cidade. É a síntese de como a gente ocupou o território, de como a gente vive nessa cidade. É a síntese da segregação, da degradação urbana, da poluição. E é interessante porque aquela imagem anterior mostrava uma cidade rica, mas a cidade e as águas é isso também. Não é? E o que acontece dentro do Rio Pinheiros é fruto do que está acontecendo no território como um todo. Com muita frequência, as pessoas me perguntam, mas e quando os rios vão estar limpos? Os rios vão estar limpos quando a gente for capaz de lidar com isso. Quando a gente for capaz de lidar com o conjunto da cidade. Porque o que acontece no rio é resultado do que está acontecendo no conjunto da cidade. Quando a gente faz obras para tratar das águas, a gente tem feito dessa forma. Isso é uma forma de urbanização muito restrita, de má qualidade. Agora há pouco foi falado a respeito do design, como sendo resolver problemas. Aqui a gente está resolvendo um único problema, se livrar das águas, afastar as águas. A gente não está trazendo as águas para perto das pessoas, a gente não está resolvendo os problemas que degradaram as águas. E aí resulta num projeto de má qualidade. Porque a gente não está enfrentando o conjunto da cidade, o conjunto dos problemas urbanos. Aqui a gente vê como as pessoas confinadas em áreas de mau padrão de ocupação, má qualidade urbana, sem infraestrutura, convivem de uma forma infeliz com as águas. As águas não são amigas da cidade, a cidade não é amiga das águas, e o esgoto está chegando nessas águas espalhadas nos muitos córregos da cidade, o lixo, a poluição de todo tipo, que depois, aqui na beira do Pinheiros, tem como resultado isso. Né? É o que aconteceu no conjunto da cidade. Então, o rio que separa, ele, de certa forma, ele unifica também, porque ele é a síntese de tudo que está acontecendo. Né? E as águas se vingam. Quando chove, como a gente ocupou com aquele padrão de projeto, de má qualidade, padrão infeliz de ocupação, as águas se vingam, enchem e trazem a poluição para junto de todo mundo. E aí a gente tem um problema enorme, porque os governos não têm sido capazes de lidar com esse problema, com esse conjunto de problemas, com essa quantidade imensa de questões que afetam o território e a água, que é habitação, é mobilidade, é paisagem, é permeabilidade do solo, é acesso ao conjunto da cidade. Né? E fazem projetos que são segmentados na sua concepção, tentam resolver probleminhas parciais, e são segmentados no tempo. Às vezes, avançam, bom, então nós vamos... Volta um pouquinho, por favor. Nós vamos urbanizar a cidade, e aí começa e para o projeto. Nós vamos colocar um parque linear, começa e para. Nós vamos fazer coleta de esgoto e não termina.
não é? Mas o fato é que, na imensa mancha de ocupação urbana, que é a região metropolitana de São Paulo, ainda tem muita água para a gente ver. Isso daqui é a região metropolitana como um todo, 39 municípios. E está desenhadinho aqui os rios de um segmento da cidade, de um trecho da cidade, que é a bacia do Rio Pinheiros. E ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece esses rios. Por quê? Eles estão enterrados. Porque eles estão escondidos, porque a gente tenta se livrar deles, não é? E é a área mais bem urbanizada de São Paulo, da região metropolitana, talvez das mais bem urbanizadas do Brasil como um todo. E, no entanto, mesmo aí, mesmo nessa área, a gente vê as águas como sendo um problema, e não como sendo um benefício para a cidade. Mas ainda tem muita área para ser protegida. Esse é o mesmo mapa, é a mesma região. E a gente vê, então, que ainda tem muita área de manancial para ser protegido, ainda tem muito lugar onde a gente pode fazer parques, onde a gente pode resolver parte do problema urbano, da má qualidade de ocupação, da má convivência das pessoas com o território, com intervenções poderosas, mesmo que não sejam megalômanas, mesmo que sejam pontuais. Eu adoro essa pichação. Pescar, nadar, viver, rio limpo. O cara foi lá e disse aquilo que, em cima do Rio Pinheiros, é verdadeiro para todo mundo. E que é difícil de dizer de uma forma tão sintética, tão clara e tão oportuna. Ele foi lá no lugar. Não é? É pena que ela é pouco vista, ela é escondida. Ela é secreta, né? Porque as pessoas passam correndo de carro, pouca gente consegue atravessar o rio a pé, é inóspito, as pontes não foram feitas para pedestres, não foram feitas para ciclistas, foram feitas para carros, e a gente acaba, então, não usufruindo disso. Isso daqui é uma imagem que não é em São Paulo. É uma imagem de você chegar perto do rio, numa cidade da Austrália, uma cidade grande também, e que conseguiu resolver esse tipo de problema com um esforço dos vários níveis de governo, governo federal, região metropolitana, estado, municípios, de uma forma articulada, buscando objetivos comuns, foco, persistência. Nós ainda não conseguimos isso. Dá para fazer projetos formidáveis de chegar perto das águas. A arquitetura serve para isso, tecnologia serve para isso, investimento público deveria servir para isso. E nós temos oportunidades, existe possibilidade. Nós ainda temos áreas onde a gente pode trabalhar, buscando com a fantasia, buscando com o sonho, ter projetos que sejam inovadores, inventivos e efetivos. Né? É muito provável que a gente consiga isso, como está posto aqui. Mas é uma fantasia bonita, né? É uma fantasia que dá vontade de fazer. Mas tem outras oportunidades que a gente pode pesquisar, pode projetar, pode ir atrás. Nós podemos, sim, mudar a forma como a gente se aproxima do rio. Nós temos áreas enormes ainda, próximas do Rio Pinheiros, próximas do Rio Tietê, que podem se transformar em grandes oportunidades de convivência e de apoio para a despoluição, para equipamentos, inclusive, de despoluição. Né? Nós temos áreas como, por exemplo, o CEASA, que vai sair de onde está hoje, né? Perto da Foz do Pinheiros, no Tietê, e que pode se transformar numa grande área próximo, junto de estação de trem da CPTM, próximo de futuras estações do metrô, para a convivência em geral da população. Qual é o modelo urbano que a gente quer? Como é que a gente quer que a cidade seja? Isso aqui, muito provavelmente, não é o tipo de cidade que a gente vai ter. Né? Espalhada para todo lado, em todos os segmentos dessa grande metrópole. Provavelmente não vai chegar uma coisa desse tipo a curto prazo.
Qual é o modelo que a gente pode fazer factível, que dá para fazer de verdade? Tem uma quantidade enorme de lugares da cidade que podem ser objeto de projetos desse tipo. Pequenos trechos da cidade podem se transformar, ganhar uma urbanização simpática, agradável e que, ao mesmo tempo, permita despoluição. Esse trecho daqui, aqui junto desse gradil, passa um córrego. Era um lixo, era um lugar de depósito de entulho. E dá para aproveitar, dá para fazer ele muito melhor, e foi feito. Isso custa muito barato. E, nesse lugar, se passou também o coletor de esgoto. Deixa eu ver. Isso daqui é um projeto muito bonito. É um projeto de urbanização de uma área que era toda ela ocupada com habitação, de tal forma que os moradores não tinham espaço para lazer, não tinham espaço para as crianças, e não dava para passar a coleta de esgoto. Foi desadensado, foi construída habitação num prédio que não está nessa foto, e criou-se um espaço de convivência, um espaço de vivência para os moradores da região. E, com isso, então, se ganhou qualidade urbana. Dá para fazer isso em muitos lugares. Em lugares onde a gente tem mais espaço, dá para fazer projetos lindíssimos. Isso daqui é na Zona Norte. Esse córrego também estava enterrado. Como é um terreno público, como é uma área dentro de uma propriedade do próprio governo, deu espaço para fazer esse projeto tão lindo. Né? Não tinha que tirar a população, não tinha esgoto para ser tirado. Mas esse córrego também estava enterrado. E ele foi reaberto e revegetado. O que não dá para ficar fazendo, é o que me inquieta, é ficar parado olhando o rio, como se fosse daí sair alguma coisa de interessante. Esse cara não vai pescar nada. Não é? E é isso que inquieta. É eu ficar parado, é eu ficar esperando acontecer. Isso é o que não é possível, não é razoável e nenhum de nós pode aceitar. Então, a inquietação é, de um lado, estar diante de um problema tão grande, que tantas vezes parece intransponível, parece que não dá para ultrapassar esse rio, não dá para ultrapassar as dificuldades que foram montadas numa cidade de 21 milhões de habitantes, que parece que está degradada para sempre. Mas dá. E tem muitos exemplos do que já vem sendo feito e que dá para fazer muito melhor, muito mais intensamente e para todo mundo. Obrigada, Estela, mais uma vez. Eu lembro vocês que, se vocês quiserem fazer pergunta aqui, é só levantar a mão, eu estou de olho, tá? E quem quiser fazer perguntas, está vendo a gente pela internet, é só taguear a pergunta com o hashtag inquietações_SP. Estela, a gente tem uma pergunta da equipe, que é o seguinte. Qual é o maior obstáculo que você tem para comunicar para a população em geral os desafios do Rio Pinheiros? E como que você acha que é possível a gente engajar as pessoas para uma mudança efetiva? Eu acho que a grande dificuldade é que todos nós temos a expectativa de que isso se resolva rapidamente. E não vai acontecer nem rápida, nem facilmente. Porque são tantas as questões que envolvem a recuperação das águas, coleta de esgoto, gestão, manejo de resíduos sólidos, que é lixo, é entulho, é erosão. É repensar a forma como a gente ocupou os espaços onde as vias ocuparam as margens, as beiras e por cima mesmo dos rios. Rever como a gente faz as nossas políticas de habitação. São tantas questões que, com frequência, parece que é intransponível, não vai dar para fazer. Então, a grande dificuldade de comunicação é mostrar que, sim, dá para fazer, e já foi feito, inclusive, em alguns lugares aqui mesmo no Brasil. Vários córregos já foram recuperados e dá para fazer muito mais, de uma forma muito mais massiva. Tá, a gente tem uma pergunta da plateia aqui, deixa eu passar rapidinho. Marcos, Estela, a gente, em São Paulo, nos últimos 30 anos, passou por um processo de transformação de todas as suas várzeas em grandes corredores de tráfego. Então, todos os fundos de vale
ganharam avenidas, e o próprio Rio Tietê e Pinheiros se tornaram 2 calhas de circulação viária. Você acha que vai ser possível um dia nós desenterrarmos esses rios, nós recuperarmos, reaproximarmos a cidade, as pessoas desses rios, principalmente considerando que a gente vive uma crise hídrica séria e as pessoas estão entendendo que a água está se tornando um bem escasso? Não seria um momento, talvez, de se repensar, de aproveitar essa crise para repensar como é que nós utilizamos as águas, inclusive as águas que nascem aqui na própria região metropolitana? Eu acho que você está certo. São 2 questões muito importantes. A primeira, vou começar pela segunda, que você colocou, a crise hídrica e a despoluição. Se nós tratássemos melhor a questão do saneamento e tivéssemos mais investimento em saneamento, ou seja, coleta do esgoto, afastamento, tratamento, ou tratamento da própria poluição dentro dos rios, pode fazer as 2 coisas. Provavelmente, elas têm que se combinar. Reduzir a quantidade de esgoto que lança e tratar o próprio rio. Nós teríamos possibilidade de usar a água desses rios, Tietê, Pinheiros, que são os grandes rios de São Paulo, para diminuir o tamanho da crise hídrica, ela ser menos aguda. Não é? Isso é verdade, você tem toda a razão. Só que o complicado é que os investimentos para saneamento demora para fazer, e a crise está posta agora. E também tem uma crise econômica. Então, eu acho que a gente é capaz até de atrasar os investimentos em saneamento, infelizmente. Né? É um problema que eu não sei como resolver, e estou vendo que os governos também não sabem, nem dos municípios, nem do Estado. A outra coisa que você falou, bom, será que dá para a gente, um dia, voltar a conviver com essas águas, a ter proximidade dos grandes rios que a gente foi detonando? Eu acho que sim, que dá. E se a gente conseguir fazer a despoluição deles e for, aos poucos, fazendo projetos de aproximação das pessoas para os rios, consegue sim. Aquela foto que eu mostrei, por exemplo, da favela no córrego do Sapé, as pessoas estão lá próximas e usufruem desse córrego. Na foto não dava para ver, mas as pessoas chegam perto e usufruem do córrego. É ótimo. Aquele outro, que tinha espreguiçadeiras junto do córrego das Corujas, as pessoas vão lá para passear e para sentar perto do córrego, porque eles já foram despoluídos. Só que isso são pequenininhos exemplos do que dá para fazer, mas ainda é muito pouco perto do que tem para fazer. Ok, Estela, a gente tem uma pergunta que chegou pelo Twitter agora da Bruna Miranda, @BruMiranda, que é o seguinte: como você acredita que criadores de conteúdo podem ajudar ao máximo a situação atual do Rio Pinheiros? Eu acho que podem ajudar em muito. Eu acho que contar para as pessoas que é possível, que dá para fazer, e tentar apontar o que tem para fazer, é uma tarefa para criadores de conteúdo. As pessoas têm que saber que aquele córrego pode voltar a ter vida, que aquele córrego faz parte da vida de uma determinada comunidade, que interessa para as pessoas. Isso é criação de conteúdo. Mas tem outros tipos de conteúdo também, que é a narrativa do cotidiano. É do lixo que não está recolhido e daqui a pouco vai chover, ele vai para o meio do córrego. É o bueiro que está fedido, e se ele está fedido é porque tem esgoto que está chegando naquele bueiro. É essa narrativa, que também é conteúdo, que é contar da vivência das pessoas na cidade, é muito importante, porque é o que faz com que as pessoas se mobilizem e os governos são movidos pelo desejo das pessoas, pela expressão do que as pessoas querem e conseguem fazer chegar aos ouvidos dos governantes. Ok, agora a última pergunta, então. Estela, eu queria que você contasse como é que foi o processo de recuperação do Córrego das Corujas, porque, sem dúvida, é um dos projetos de requalificação urbana mais impactantes, né, que era uma zona de um lixão. E como é que foi? Quem foram os atores envolvidos nessa recuperação? O Córrego das Corujas, ele é muito interessante, porque ele já tinha um trechinho aberto desde muito tempo, né? E isso fez com que os moradores do entorno demandassem, pedissem para abrir mais um trecho.
Só que era um trecho que estava com muro e não dava para ver o que tinha do outro lado. Quando não dá para ver, o que acontece é que vira terra de ninguém e, com muita frequência, é o lugar para entulho, para lixo, o lugar que ninguém está dando bola. Não é? E teve, num determinado momento, 2 projetos que se juntaram e deram uma mistura ótima. O projeto dos córregos, dos parques lineares, né? Fazer parques ao longo de córregos, buscando justamente, como ele colocou, trazer as pessoas para perto dos córregos, proteger os córregos. E um outro programa que chamava Córrego Limpo, que é garantir que vai ter coleta de esgoto ao longo de toda a bacia daquele córrego. E, no caso dos corujas, se fez isso. Se coletou esgoto e se abriu aquele segundo trecho ao longo do córrego para que as pessoas pudessem usufruir. Só que isso precisa de um manejo permanente. E tem que estar permanentemente indo atrás do esgoto, do lixo, etc. E nem sempre se faz isso. Então, hoje, você passa lá, muitas vezes, não tem mais peixinho. Depois você volta, tem de novo. O que é mais impressionante é que, um pouco além desse trecho que está aberto, o córrego passa de novo para o subterrâneo. E tem casa em cima, tem rua em cima, e ele desaparece da paisagem. Ele fica um não córrego, e de novo poluído.